para ti, quando te preparas-te para uma luta, o que é mais importante? É a técnica, Sim. a mentalidade ou a estratégia? O treino de karate é muito exaustivo. Nós, como eu disse, nós temos treino de 1 hora em que pode haver uma sucção de calorias equivalente a um treino de 4 horas. É de putos, somos embutidos aquela cena de bro, artes marciais não, é só para marginais. Tu quando começaste a perceber que já dominas os golpes, não quiseres fazer vingança com os ditos rambas. Cá em Moçambique É. e na federação no escalão sub-21, na categoria cintos castanhos e pretos. Juro meu mano, eu sou de nosso. Se esse beat te põe numa vibe a panar a cabeça é porque és de moço. What's up, fam? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Contra-Ataque. Hoje estamos com um convidado super especial, ele que pratica o karate. Vamos tentar perceber bem do que se trata quando se fala de caráter e o que realmente pretende-se alcançar ou fazer quando a pessoa pratica o karate. Antes de mais nada, deixe-me apresentar o Acácio, ele que é meu co-host. E não se esqueçam de subscrever no canal, partilhar o nosso podcast e seguir os nossos canais na YouTube, Instagram, Facebook e por aí em diante. What's up, família? Bem-vindos mais uma vez ao Contra-Ataque Podcast, o melhor podcast nacional desportivo. É desta forma que iniciamos com essa energia positiva, com o convidado especial, Sheldon. E vou deixar com que ele se apresente e... Sheldon, como é que é? Boa tarde, meu nome é Sheldon Massango. Eu sou praticante de karate do estilo Kimura Shokukai Internacional. Faço parte dos atletas da Associação Moçambicana de Karate Kimura Shokukai e da Federação Moçambicana de Karate. E a Sheldon, seja bem-vindo ao podcast. Espero que te sintas à vontade e que, fales como se estivesse a falar com os teus amigos lá em casa, teu sensei, porque aqui é mais um bate-papo do que uma entrevista. E só para começar, gostava de perceber de ti o que é isso de karate e qual é a diferença com outras modalidades que envolvem contato físico. Boa tarde novamente, família. O karate é uma arte marcial japonesa, por todos conhecido, né? Ela provém do Japão, da ilha de Okinawa, exatamente na localidade de Ryukyu Island. É uma arte marcial que foi feita com a intenção de neutralizar e matar no início. Tanto que depois de um período foi proibido pelo governo japonês naquela época, cerca de 1600, porque naquela época eles consideravam que todos os artistas marciais e seus mestres não deveriam ensinar por motivo das pessoas usarem como algo de má fé nesse caso, para não transmitir uma conduta entre os praticantes, não dar uma má fama entre as pessoas que praticam a própria arte. No modo resumido, então, antigamente diziam que karate era mais uma modalidade, uma modalidade de marginais nesse caso. Concretamente, é um pouco engraçado, mas realmente há tempos, pelo menos cá em Moçambique, realmente afirmavam que muitas das artes marciais, não só karate, eram consideradas atos de marginais, coisas que pessoas marginais é que fazem. Então, muitos pais não incentivavam essa prática. Ok, já que explicaste que depois de um tempo baniram o karate por ser uma prática de, sei lá, aniquilar o que. Agora, vai-nos perceber qual é a diferença do karate com outras modalidades. Falo mais no sentido do taekwondo, judô. O karate veio mais ou menos num período em que o judo já havia sido criado, mais ou menos. Tanto que os criadores do karate e o criador do judo tiveram uma interação porque queriam entender como é que a arte marcial de um funciona na arte marcial do outro. Então, nessa interação, um dos fundadores do estilo Goju-Ryu, que é um estilo de karate, porque o karate diversifica-se em vários estilos, esse fundador foi ter uma conversa e um treino com o fundador do judô, que chama-se Jigoro Kano, do Japão naquela época. Então, o fundador do judo percebeu de que karate é mais do que só socos e pontapés, tanto que diversifica-se com técnicas de arremesso também, que é o que o judo pratica, técnicas também que visam inutilizar o adversário, como também não sei se poderia usar essa palavra, mas bloquear certas vias, né? As ditas partes sensíveis ou vias respiratórias, né? Dando desse exemplo. Good. E o que te levou a praticar essa modalidade, bro?
É muito interessante. Yeah. Na época, mais ou menos, quando eu estava no ensino primário, tinha muitos rambas, né? Era muito interessante. Ainda era mais pela defesa. Sim, era mais pela defesa. Tanto que comecei um bocado tarde, mais do que o previsto. Eu teria começado um bocado mais cedo. Acabei começando 2 anos depois de ter pedido aos meus pais, porque eles acabaram não se importando na época que pedi. Mas insisti. Acabaram vendo que todas as pastas estão a sumir. Exatamente. Nada a ver. Eles exatamente começaram a ver de que eu realmente tinha dedicação para aquilo que eu queria. Então, eles colocaram-me nas artes marciais. Comecei a praticar, de preferência, né, karate. Porque eu via os outros desportos, que são taekwondo, o judo. Não temos cá muito ginásio, mas temos jiu-jitsu. Também agora já temos uma expansão de Krav Maga, o que é muito interessante, né? É um bocado caro, mas é muito interessante. Eu acredito que todo mundo deveria praticar uma arte marcial. Não só pela questão de autodefesa, mas também pela questão de bem-estar físico. Porque nós temos treinos intensos de 1 hora que podem se resumir em 3 horas de caminhada ou 4 horas de caminhada. É que, bro, na verdade, nós somos moçambicanos, bro, e desde putos somos muitos, aquela cena de, bro, artes marciais não, é só para marginais. Nem é essa, sabe? Por exemplo, tu quando começaste a perceber que já dominas os golpes, não quiseres fazer vingança com os ditos rambas. Não, eu sempre tive a igreja ao meu lado, né? Sempre fui uma pessoa que buscava Deus, sempre fui uma pessoa que nunca quis deixar Deus, de tal forma que, além do karate, eu sempre me dedicava à igreja. Então, sempre me mantive nas regras que a igreja e a Bíblia também indicavam. Tanto de que a igreja sempre foi regida pela Bíblia. Então, para ti, o karate foi mais para proteção mesmo? Sim, foi mais para proteção, de tal forma que descobri que tem essa questão de agora ter se tornado desporto. Tanto que o karate evoluiu, não deixa de ser arte marcial, mas começou-se a trabalhar no lado desportivo, de modo que não ficasse retido e acabasse desaparecendo no tempo. Porque aí você ia admar para se defender. E como já estavas com God, já tinhas proteção de God. Mas, aí, bro, tá vendo? qual foi essa parada que te deram até o ponto de pensar em treinar a cena, bro? Tem que começar a treinar, mano. Essa aqui, Realmente, o que aconteceu? Eu voltava da explicação, mais ou menos na 5ª classe. Apareceram rambas que queriam me levar dinheiro de pagamento da propina da explicação. Então, naquele momento, eu percebi que eu tinha que passar a me defender ou sempre iam levar o dinheiro que eu teria que dar explicações aos meus pais. Eu, naquela época, já com os meus 10 anos, crianças, o que eu vou dizer aos meus pais? De que entreguei dinheiro porque fui ameaçado. De tal forma de que eu acredito que os pais devem tomar atenção aos filhos, principalmente nessa geração de agora, nessas últimas gerações, para que possam ter em mente de que o filho não está só na escola para socializar e aprender. É importante que ele saiba interagir com os outros e também, além nessa interação, saber se defender ou proteger os amigos, os vizinhos, terem uma comunicação um pouco mais leve, né? Porque atualmente muitas crianças se juntam com interesse. Isso é algo natural, né? Com interesse. Aquele tem mais lanche, vamos lá se aproximar dele. Aquele estuda muito, vamos se aproximar dele. Talvez vai nos ajudar. Outros nem têm esse interesse, querem ser amigos mesmo. Mas eu acredito que os desportos, não falo só do karate, futebol, muitos dos desportos acabam incentivando essa questão de socialização, formando uma família baseada criada no desporto. São alguns princípios que essa modalidade tenta colocar assim, nos que treinam, esse princípio de familiaridade. Exatamente, esse princípio de familiaridade, disciplina, respeito, criatividade. Porque é necessário entender uma coisa, naquele tempo e até agora, principalmente na cultura japonesa, há muito respeito com a hierarquia. De tal forma de que o mais novo respeita o seguinte, o outro respeita o seguinte, até os mais antigos da família, que serão os avós ou bisavós, se estiverem vivos. É uma arte marcial interessante, porque participar do princípio que você vai treinar para poder se defender. Deixa eu ver. Então, muitos só pensam nisso, tipo, terminou aí, mas tem essa parte de disciplina, uma parte mental do coisa, deixa eu ver. Então, nessa parte mental, como é que
Por exemplo, é um combate físico, mas conta mais a parte mental. Realmente, quanto Ou mais não a sei parte se mental. a questão Sim. estará mais colocada assim, o seguinte: para ti, quando preparas-te para uma luta, o que é mais importante? É a técnica, Sim. a mentalidade ou a estratégia? Todos esses fatores são muito importantes a ter em conta, são muito importantes a ter em conta quando vamos entrar numa competição ou o embate físico contra um Ramba, né? Ou Yeah. contra um assaltante. Yeah. Temos que ter em conta, indo para a questão desportiva, né? Indo para a questão desportiva, temos que ter em conta a condição física, em primeiro lugar. Tua e do oponente. Yeah. Sim, em particular, como tu é que estás a entrar para o oponente, yeah, o yeah. oponente tem que perceber de que tu estás preparado fisicamente para os árbitros também, de tal forma que quando percebe-se uma lesão, acaba se interrompendo a luta e tu vai ser obrigado a desistir, porque são essas regras do karate. São essas muitas das regras Tem que saber das se artes render. marciais. Sim, tem que saber perceber de que não está em condições e tem Yeah. que se retirar da luta, porque está com o pé quebrado, está com a mão quebrada, está em condição de lutar? Não. Uhum. E tem que perceber que muitos desses atletas, e também desses atletas, são filhos. Tem pais que zelam por eles, independente da idade. Mesmo se eu tiver 40 anos, terei os meus pais lá, vão querer perceber de que o filho não pode ter uma lesão que vai lhe fazer ficar maluco ou não vai lhe fazer andar porque estava a competir. Muitos dos pais não iriam perceber. Yeah. Mas eu acredito que é um desporto que pode incentivar as crianças a melhorar tanto na escola, tanto na vida, tanto na igreja. Isso pode ajudar muito na socialização, na disciplina, na questão de fazer TPC, porque dá preguiça, mas Yeah. é uma necessidade, porque acabam instaurando uma disciplina de vamos praticar todos os dias. Então também vamos fazer, vamos procurar outras coisas por fazer. Então, de certa forma, o karate acabou te ajudando em outras áreas da tua vida, Sim. como a parte da educação, escolaridade, disciplina. E tu começaste novo. Sim, comecei aos 12 anos. Aos 12 anos. Aos 12 anos, olhando para o país em que estamos, quando se fala de disciplina aos 12 anos, é difícil incutir disciplina para um puto. Na altura, como é que tu conseguiste, tipo, decidir, tipo, primeiro, para pensar nessa cena, tipo, eu tenho que ter disciplina, já é difícil para um puto de 12 anos. Tá vendo? Como é que tu conseguiste, tipo, decidir, tipo, eu quero praticar essa arte marcial e tenho que ter disciplina e conseguir ter disciplina? Acordar de manhã, ir levar porrada. Disciplina. Voltar, dia seguinte ir levar porrada, again. Deixa eu ver. Percebo. Yeah. Os treinos têm sido, embora regulares, eles são alternativos, né? Alternam entre os dias. Nesse caso, por exemplo, foi segunda, o próximo será na quarta e o próximo será na sexta. Yeah. Há às vezes alterações ou acréscimos nos dias do treino. No entanto, naquela época e até agora eu sempre tive a ajuda dos meus pais, que sempre foram bons educadores. Se tiveram sempre, não só da minha família, mas não só das pessoas da minha casa, nesse caso, eu queria mencionar, mas também da minha família. Eles sempre tiveram impacto de que é necessário ter disciplina, é necessário ter educação para poder crescer, para poder aprender. É necessário ter humildade de ajudar o próximo para poder entender o que o outro sente e o que se passa, para que todos possam trabalhar juntos, porque uma família é assim que trabalha. Ninguém trabalha por si só ou para si só. Até a Bíblia já diz, servir e não ser servido. Tô a gramar. Tu dominas, maninga, essa arte. Não só, tipo, pela questão das medalhas, mas também a parte mental. Tô a gramar. Mas, tipo, nessa parte, tipo, de estar lesionado e não poder conseguir mais lutar ou competir. Então aquela cena dos filmes, Karate Kid, aquele putinho ali, quando ali a cochear, era fake, é fake de verdade, não acontece aqui. Cocheou, saiu, mano. Tem uma questão, é uma particularidade das artes marciais. Eles questionam, quando vê-se que o atleta está em má condição, questionam o próprio atleta se quer continuar. Não é proibido, mas muitas das vezes o próprio árbitro é que acaba interrompendo a luta por verificar de que já não há nada. Mas durante a luta existe alguma regra ou certas cenas em que tu não podes fazer quando estiveres a lutar com o oponente? São várias as regras.
leis estabelecidas para que evite-se muito contato ou esse tipo de lesão que impede que o outro atleta acabe se lesionando. Então, uma das regras é exatamente o full contato. Nós temos um contato parcial, que varia do escalão de idade, nesse caso. Nós temos escalão menor, o primeiro que seriam 5, 6 anos, 4, 5, 6 anos, porque alguns atletas de 4 anos conseguem participar, Yeah. em condições. E a partir daí é proibido, é expressamente proibido o contato, tanto que numa distância de 5 metros assim, numa distância de 5 metros, 5 centímetros, desculpa, não 5 metros, 5 centímetros, entre uma luta de crianças, é dado a pontuação para a criança que conseguir marcar com técnica nessa distância. A criança que for a entrar em contato com a outra é avisada e, se continuar, é dado falta para que impeça essa questão das lesões. Tanto que essas regras estabelecem-se pelo menos até aos cadetes, 15 anos. A partir dos 16, 17, já reduz-se a questão dos 5 metros, já pode tocar no corpo. É proibido ter um contato forte. Já nos seniors, já pode haver contato, mas há proteção para todo o corpo, peito, sim. Tanto que a pontuação na cabeça é expressamente proibido de tocar. Não toca-se. Continua-se no mesmo princípio de 5 centímetros. Toda a pontuação tem que chegar aqui perto. O pé pode chegar aqui. Se for possível tocar e sair, melhor ainda. Mas na questão de bater, mesmo se for um pouco, pela questão da cabeça ser sensível, acabam dando ponto. Já teve uma situação em que um atleta, depois de um tempo, começou a ter problemas neurais. Isso foi na África do Sul. Um mestre da África do Sul, quando eu passei por um campeonato, lá explicou durante um dos seminários de karate que teve um atleta que depois de um tempo passou mal, começou a ter problemas neurais, começou a ter problemas de percepção. Então, por causa disso mesmo, nos grandes eventos como mundiais, jogos africanos, entre outros, coloca-se aquela máscara. Não coloca-se... Evita-se o contato. Sim, evita-se o contato, não coloca-se capacete. Só no taekwondo que há contato, taekwondo porque usa, muitas das vezes, o WTF em particular, usa muito pernas em competição. O taekwondo tem, acho que é para taekwondo, acho que introduziram agora, em que participam deficientes. Sim. São jogos paralímpicos. São jogos paralímpicos. Não pode tocar a parte da cabeça. Tem mesmo. tanto para karate, para atletismo, para judo. Eles permitem para que haja inclusão, porque senão seria uma discriminação de pessoas que não tem um membro para participar. Seria uma discriminação. Tanto que eles permitem, sim. Eles permitem apanhei essa cena aí. Achei maninho interessante, porque é uma inclusão de verdade. Tem crianças que podiam querer treinar, mas só porque não tem um membro já fica limitado. Então é uma cena que seria muito bad se não fosse coisa. Sheldon, desde já ainda nem havia te parabenizado pelas medalhas. São tantas famílias, algumas não conseguimos um espaço aqui na mesa, que colocamos acho que achávamos que fossem mais importantes. Mas ele diz que são um total de 180 medalhas. 180, é isso, né? 64. 180 daqui a 10 anos. 180 é a meta. Né? Quanto mais oportunidades tiver para poder competir, tiver patrocinadores que possam apoiar a causa, eu acredito que não só eu, mas Moçambique trará mais medalhas. Tanto que temos campeões mundiais aqui, que são muito respeitados na Europa, na América, na Ásia. Eu tenho alguns instrutores conhecidos que são realmente muito respeitados. O problema é que quando se fala de alguma modalidade, aqui você sabia de que dá-se mais prioridade ao futebol, basquetebol. É o desporto rei. Exatamente. Mas, Sheldon, essas são as que conseguimos colocar aqui. Mas quando tu chegas na tua casa, onde tu guardas todas as medalhas, as 64, o que é que te passa na rede, na cabeça? Quando você chega, mano, eu... São minhas medalhas, gente. O que é que te passa na cabeça nesse momento? Quando você chega, olha para todas as 64. Eu aqui, por exemplo, estou a olhar para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estou tipo, porras, esse gajo tem porrada, mano. É o que passa na minha rede. Agora eu quero saber o que é que passa na tua cabeça quando tu olhas para essas medalhas.
Aí 64. Graças a Deus, eu sempre tive um bom mestre que me acompanha desde que eu comecei a treinar karate. Ele ainda é meu mestre. E qual é o nome do teu mestre? Chama-se Miguel Rungo. Tem o IG, tem o Instagram dele, podem ir lá. Tem algumas lutas que ele já fez no Campeonato Nacional em 2019, sim. A olhar para as medalhas que eu sempre vejo, né, em casa, onde eu coloco, eu vejo que nunca é suficiente, porque ele sempre colocou-me na cabeça de que precisamos ser campeões. Há necessidade de ter mentalidade de campeão. Exato. É como ter mentalidade de vencedor. É necessário ter mentalidade de vencedor, porque um dia nós podemos estar em cima, outro dia podemos estar em baixo. Então temos que permanecer a trabalhar com afinco, como se nós naquele dia tivéssemos sido perdedor, independentemente de termos ganho todas as medalhas possíveis de ouro que nós podemos ter. Há dias que podemos ter o físico, porque há uma linhagem que eu tenho em mente, que é o físico, depois o técnico, depois o estratégico, o tático e depois o psicológico. Se todos esses três estiverem alinhados e a tua mente não estiver para competir, você já perdeu o campeonato. Torna-se difícil. Mas dentre as medalhas, qual é a história que mais te marcou? Qual é a medalha que, bro, te dá umas memórias que passei lá tristes ou boas? Duas delas em particular, duas foram a que mais me marcaram, as mais marcantes. Tem esta do Campeonato Nacional Sul-Africano, esta do Campeonato Sul-Africano do ano 2023 e esta do Campeonato Nacional Moçambicano de 2019. Em que participaram várias províncias. Há duas categorias nas competições de karate. Categoria de kata, que é a apresentação, aqueles movimentos que os atletas fazem no ar, e a categoria de combate. Não há contato. Não, é só apresentação. É só a apresentação de um conjunto de movimentos de ataque e defesa. Chama-se de mas kata. Tipo, tem como se diz, oponentes, tipo, entram dois, como se fosse aquela de combate. Quanto maior a graduação dos atletas, porque é separado, os escalões são separados em idade e graduação. Porque um cinto preto não pode entrar com um cinto branco. Estamos a dizer que a pessoa mais graduada, que já dá aulas, não pode entrar com um cinto branco em nenhuma hipótese. Porque está... Desculpa, qual é o teu cinto? É preto. Sobre essa questão, então eles dividem, tem esses quesitos na hora de divisão. Então... eu já faço parte do escalão dos seniors, cá em Moçambique, e na federação, no escalão sub-21, na categoria cintos castanhos e pretos, por causa da graduação. Por causa da idade é sub-21 ou sênior, porque tem a questão das competições da federação e tem a questão das competições da associação. Aqui é uma mistura das medalhas de ambas as instituições. Né? Então, nesta medalha foi uma das que marcou exatamente porque foi a minha primeira oportunidade, foi a minha segunda oportunidade, desculpa, poder sair do país e representar o país em nome da associação, porque foi um campeonato interno do nosso estilo. Então, lá participamos com alguns atletas dos países Zimbábue, Botsuana e África do Sul, além de nós convidados de Moçambique, porque é o campeonato nacional deles. Ainda não temos um campeonato africano nosso para dizer de que é um campeonato africano. Então, a África do Sul, por ter lá dois grandes mestres a níveis mundiais, eles convidam as outras nações que podem competir com elas, sim, de modo a instaurar uma questão de familiaridade e subir o nível de todos os atletas a nível internacional. Cá participei nesta medalha, foi a medalha de categoria de combate. Infelizmente, na categoria de kata acabei perdendo quando ia para o terceiro lugar. Medalha de terceiro lugar. Esta foi na categoria de combate, escalão sub-21. Acabei encontrando lá um campeão mundial do meu escalão. Então não foi fácil. Não foi fácil. Por acaso, a minha primeira oportunidade foi no Campeonato Mundial em Cape Town. Eu consegui ir para lá, mas acabei não arrecadando nenhuma medalha, infelizmente. Só que fui para o segundo campeonato e lá eu vi quem foi a pessoa que ganhou, vi os atletas que estavam no pódio. O primeiro lugar estava lá um sul-africano, que foi ele que encontrei na final, quando ganhei esta medalha. Esteve lá alguns atletas portugueses, que foi do segundo lugar. Tinha um atleta, outro sul-africano e um finlandês no terceiro lugar, no escalão sub-21. Então, na tua categoria, tu já és um gajo de renome a nível nacional. Tipo, na federação, tu és reconhecido. Já estou há algum tempo a competir, de tal forma de que já conhecem o meu nome. Não posso dizer que sou famoso, né? Isso é meio complicado de afirmar.
mas de que já estou há algum tempo a competir de tal forma de que tenho tentado de alguma forma ter o máximo destaque, não só de forma individual, mas em equipe também, porque é importante trabalhar em equipe. Há essas categorias em equipe. Mas tipo, qual é a vantagem, tipo, as vantagens que a federação proporciona ou traz a essa arte marcial? Aqui é Moço. É um pouco triste falar sobre isso, né? Yeah. Porque é uma situação em que evidenciamos exatamente como ele tem mencionado, de que o nosso país dá primazia a futebol, basquete, natação, atletismo, são as modalidades que mais se destacam a nível internacional, de tal forma de que tem maior palco, principalmente atletismo, tem maior palco nos Jogos Olímpicos. O Karate teve a sua primeira aparição nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Em que anos? infelizmente. Foi ano passado, se não estou em erro. Sua primeira aparição? 2023, sim. Foi a primeira aparição. Tiveram grandes campeões mundiais lá a participar, de modo que fossem campeões olímpicos, nomes de referência como Rafael Agaev, Stanislav Voruna, entre outros atletas, Luigi Busa, falo de atletas de combate. Tem atletas como Damian Quintero, Ryu Kyuna, que é japonês, que foi o campeão olímpico, por acaso. Então, tiveram esses atletas. O Karate teve a oportunidade de se mostrar lá pelo nome em que a instituição Federação Mundial de Karate, WKF, muito conhecida por WKF, esteve lá regular junto com o Comitê Olímpico Internacional essa questão dos desportos. Eles levaram muitos dos atletas que já tinham nome internacional nos campeonatos da Federação Mundial de Karate, de modo que pudessem ter fizessem uma amostra ao mundo daquilo que o Karate é. Porque muitos pensam que é violência, muitos pensam que é marginalidade, muitos pensam de que não tem proveito nenhum ou é só para matar. Não. Karate é uma arte marcial que instaura disciplina, respeito nas pessoas, que dá senso, dá necessidade de ter o bem-estar, tanto físico como espiritual, porque não é só trabalhar o corpo, não é só trabalhar a mente, mas também o espírito, porque quando nós apresentamos kata, que é uma sequência imaginária de movimentos, de ataques e defesas, nós temos que entregar o nosso espírito, porque é uma luta imaginária, não é só uma sequência só no ar. É uma luta imaginária de tal forma que aquilo pode ser aplicado na vida real, sim, numa situação que pode ter cerca de 4, 5 ou mais adversários, seja na rua, seja uma apresentação de karate. Mas tu conseguirias lidar com 5 ou 7? Eu acredito que é uma questão particular que dependeria da situação, porque às vezes não vale a pena. Às vezes não vale a pena. Uma situação em que eu estou sozinho e tenho condições de escapulir, eu vou me escapulir. Correr. Exatamente. Pode ser correr, pode ser saltar muro, vou me escapulir. Não há necessidade de acontecer, pode acontecer uma condição de 3 deles têm faca. Exato. E tu não vês esses 3. Ou, por exemplo, tu não percebes, são 5, 2 deles vêm para cima de ti, o terceiro tem uma faca e tu consegues perceber. Neutralizas o que tem a faca e neutralizas o outro. Depois vem mais 2, um com garrafa e um com faca. Aí há a probabilidade de tu teres lesões. E tem lesões que o corpo humano não consegue recuperar. Exatamente. Tu só vais te prejudicar exatamente por coisas que poderias ter evitado de alguma forma. Ainda na questão da federação, para ti, tipo, qual é o teu sonho? Assim como é karateca. Tipo, olhando para a situação de Moses. Onde almeja chegar? Meu sonho em particular é um pouco amplo, né? Porque primeiro seria a expansão e a inclusão de muita gente, muitos moçambicanos no karate, e o reconhecimento do país a nível internacional. Porque eu acredito de que haverão patrocinadores se tiver nome. Exatamente. Alguém só te conhece se você for conhecido, se alguém te mostrar ao mundo. Tanto que Lourdes, foi o que aconteceu com o Lourdes, alguém disse, eu vou te patrocinar, vejo a habilidade em ti, vejo o futuro em ti. Então ela mostrou aquilo que é a habilidade dela. Então, teve lá confiança, foi ao mundo, ficou em 3º lugar no primeiro Jogos Olímpicos, segunda oportunidade ficou em segundo, terceira oportunidade ficou em primeiro. Foi uma ascensão muito bonita, mostrando que Moçambique tem habilidade. Exatamente, por isso que estão a curtir o podcast, eu falo dos nossos pais, espero que tenham aprendido bastante, porque
o Sheldon fez-nos perceber que o karate não é apenas uma modalidade que visa ou contra-atacar, mas sim uma modalidade que visa a defesa e, acima de tudo, eles ensinam disciplina, respeito e por aí em diante. E aos pais lá em casa, eles a oportunidade de se haver uma oportunidade de inscrever vossos filhos numa academia de karate, podem aproveitar, se inscreverem na academia deles. Aqui parece que a academia dele é a academia de campeões. E não se esqueçam de subscrever o nosso canal na YouTube e seguir nossas páginas no IG, Facebook e por aí em diante. E a Cássio, tens a dizer acerca do que ele disse. Epá, eu ainda estou surpreso, tipo, com a idade que ele começou no karate, pá. Para hoje. Já ter 60 e tal medalhas. 64 medalhas. É muito para pouca idade. Maninho. Eu acho que é muito para pouca idade. Mas, tirando essa parte, tipo, como é que tu preparas tuas batalhas, os teus confrontos? Exato. Vale da parte da alimentação, desde a alimentação até o dia em que chegas ao ringue. Por acaso, temos atenção às datas dos campeonatos, de tal forma que, como não há possibilidade de nós treinarmos todos os dias, tanto de que descansar é uma forma de treino, porque se for a treinar sucessivamente, o corpo humano pode não aguentar. De tal forma que nós sempre aconselhamos nós atletas a se alimentarem de boa forma. Eu não diria que haveria necessidade de fazer dieta em si, porque o treino de karate é muito exaustivo. Nós, como eu disse, nós temos treino de 1 hora em que pode haver uma sucção de calorias equivalente a um treino de 4 horas de alguém que faz caminhada ou de 2 horas de alguém que carrega pesos, né? Dando um exemplo, nós temos um treino muito exaustivo realmente por causa da questão de alongamentos, a questão de aquecimento, a questão de análise técnica, a questão exatamente de praticidade após ter feito esses aquecimentos, alongamentos e análise técnica, de tal forma que é sempre necessário seguir uma sequência organizada e produtiva, de tal forma que os atletas tenham maior desempenho consoante as condições em que eles se encontram. Isso é interessante, bro. Vejo que, na verdade, isso não é fácil. Eu ainda prefiro jogar futebol. Não é. É que ali é confronto físico, mental, tático, isso tudo. É igual um único gajo. Exatamente, é verdade. Então, é uma boa modalidade para quem quer se curar de, pode dizer, trauma, depressão. Eu diria que é uma boa modalidade, desporto, modalidade de desporto são coisas diferentes. Eu diria que é um bom desporto e uma boa e excelente arte marcial para quem quer se autodisciplinar, se automotivar e crescer como pessoa. Porque no Japão, eles associaram o karate, principalmente Japão e China, associaram as artes marciais criadas por eles a religiões como o budismo e taoísmo, né? De tal forma de que cultiva exatamente a questão do espírito, como eu estava a dizer, porque não é só a parte física, não é só a parte mental, cultiva-se também o espírito. Ninguém, quando está zangado, diz jovem acaso, fizeste o quê? Gritam, né? Uma pessoa, quando normalmente está zangada, acaba se exaltando, por mais que tenha razão ou não, acaba se exaltando algumas vezes. Não podemos generalizar os casos, mas na maior parte das pessoas eles acabam se exaltando, acabam mostrando energia. É exatamente o que o cara tenta mostrar, de que tem movimentos que não necessita de tanta energia, mas necessita de aplicação técnica, e tem movimentos que é necessário expandir, abrir a sua energia. Mas o quê? E se eu dissesse que estou busy em começar a praticar o karate, consegue você me daria? É um pouco complicado, embora eu diria simples, né? Digo complicado pela situação econômica, porque é o que tem complicado muitos dos atletas, não pela questão de equipamento, tanto que aqui no nosso país há o Zuza, né? Pode apanhar qualquer coisa na calamidade. Então, eu diria que é necessário, né? Necessário estar preparado para o que há de vir, porque muitos atletas acabam desistindo
pelos treinos pesados que acontecem nas primeiras semanas, porque ninguém aguenta o ritmo. É como alguém que sai da 12ª e entra na faculdade. Não está à espera de ser sobrecarregado com tanta coisa. Exatamente. É como alguém que sai da 7ª e entra na 8ª. Não está à espera de ver números negativos. Né? Não está à espera de ver que 1 menos 2 é igual a menos 1. Tá a ver? Então é como alguém que nunca fez flexões, quando chega no karate é obrigado a fazer 25 flexões. Num só treino. Acaba meio que sobrecarregando a pessoa, tanto física e mentalmente. Porque muitas pessoas acabam desistindo pela questão mental. Eu diria para a pessoa se preparar mentalmente, se preparar financeiramente também para poder sustentar. Por mais que karate não é muito caro. Karate não é muito caro. Eu não posso dizer que karate é muito caro. Isso estaria a mentir. No entanto, tem muitas pessoas que não têm condições, embora queiram. Eu acredito que haverá oportunidades. A Igreja Universal, a Força Jovem Universal em particular, é um dos ginásios que dá de forma grátis. Eu aconselharia a muitos atletas que não têm condições de conversarem com as estruturas de lá, aderirem aos seus cursos vocacionais. Também nós temos o nosso clube, no qual eu faço parte, regida pelo Sensei Miguel Rungo. Tem também o Sensei Carlos Dias, que dá treino na Zona do Triunfo, no Dojo Ramelau. Tem também a Sensei Assia Amad. Os últimos 2 que eu referi são campeões mundiais no nosso estilo. Eles são figuras que realmente, diria figuras icônicas, que dão incentivo aos outros para nós continuarmos a treinar e um dia alcançar esses títulos. Existem outros vários estruturas, como CC Celso, Massuc, também, que dá no Clube Estrela Vermelha, perto do Capuchinho, da paragem Capuchinho, para quem vai a baixa. E outros ginásios também, essas são algumas referências que eu tenho em mente do momento. Mano, mas ok, falando em condições, tu agora estás no nível em que praticas a cena mais por amor à camisola ou pelo dinheiro? Em resumo, não há dinheiro no karate. Não é esse o objetivo do karate, em particular. É necessário condição, é necessário condição financeira, é necessário preparar finanças de modo que tu tenhas o equipamento pelo menos necessário para treinar. De modo que tu tenhas condições de se alimentar mais ou menos, né? Se alimentar de forma adequada, né? Na medida do possível, ter água, coisas básicas, é assim, equipamento. Eu diria que é mais pela essa questão, porque também surge a questão do financiamento para os atletas que já competem a nível internacional, né? Então, isso acaba meio que pesando, porque há uma exigência de somas avultadas de dinheiro, né? Para nós podermos competir. De tal forma que acaba prejudicando certos atletas que estão a nível internacional para poder representar o país. Em jeito de fecho, Shelton, podes deixar ficar alguns princípios que essa modalidade que carregas, que vais carregar para a vida toda, mas que colheste nesse desporto, e como gente de incentivo aos que ainda não praticam essa modalidade. Podes deixar ficar aqui esses princípios. Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade. Como já estamos a fechar, as últimas considerações que eu tenho, em particular, eu treino o estilo Kimura Shukukai Internacional, de tal forma que eu acredito que vem aqui KPC Pro Sport. Isso é a minha comunidade que tem no Facebook. Eu criei recentemente para dar expansão e inclusão de todas as pessoas para verem o que é o karate, não só do estilo Kimura Shukukai Internacional, em particular, que é o estilo que está no coração, mas também do karate na sua generalidade, né? Alguns dos princípios que eu sempre levei é exatamente a questão de crescimento mental, evolução, desenvolvimento pessoal. É uma das coisas que sempre tem no Facebook, desenvolvimento pessoal, o que é isso? São pontos em que te ajudam a crescer como pessoa. Porque se dependermos ninguém depende dos pais para todo ano, todo mundo um dia morre, né? De tal forma que é necessário aprendermos a lidar com a vida, aprendermos a lidar com isso. Então, pela questão de karate trazer disciplina, automotivação, e organização, tu acabas tendo a necessidade de se organizar como pessoa, de crescer como pessoa, de instaurar ou criar hábitos que te possam ajudar no dia a dia, porque não é só se preocupar com a própria arte marcial, há necessidade de se preocupar em si como pessoa, também como crente, porque são todos esses fatores que acabam te ajudando um dia na hora de competir, acabam te ajudando um dia além de uma competição, numa situação familiar,
a lidar com uma situação familiar, a lidar com uma situação pessoal, a lidar com uma situação financeira. Ao invés de pensar em depressão, venha treinar karate. Ao invés de pensar em rambar alguém, venha treinar karate. Porque parece engraçado. E posso até não dizer karate, porque às vezes pode ter uma academia de capoeira na sua zona. Aproxima, pergunta quanto é. Não custa dedicar 2 horas do seu tempo a ler a Bíblia, a entender como a Bíblia funciona, como também não custa dedicar-se 1 ou 2 horas de treino a uma determinada arte marcial. Em particular, venham para o karate. Nós gostamos. Então, eu diria, daria ênfase na questão de disciplina, automotivação, autocrescimento, autoaprendizado, porque, além disso, e socialização, essas questões que eu acabei de mencionar, porque isso acaba tendo a necessidade de tu tens que falar com os teus adversários, porque os teus adversários não são teus inimigos, são teus rivais, que servem exatamente para que tu possas crescer como atleta e como pessoa. Exato. Então, eu acredito que todo mundo deveria praticar uma arte marcial para se defender e para criar esses hábitos. Para quem já cria ou para quem já tem, muito bom. É só adicionar Deus também, porque ninguém vive sem Deus. É muito importante, eu acredito. Independente se vai a igreja hindu, nesse caso indiana, ou Islão, islamismo, falo dos muçulmanos. Eu sou católico em particular. Quem vai evangélica, independente da religião, vai à igreja, cultive Deus, cultive essa questão de espiritualidade em si, porque é muito importante. É muito importante. Ninguém trabalha sozinho, é uma das coisas. Tanto que numa empresa tem vários departamentos, vários setores, acontece a mesma coisa na vida. Um dia, se tu desprezas teu amigo, é aquele teu amigo que vai crescer, tu vai dizer, top de job. E vai parecer que ele quer te humilhar, enquanto foste tu o primeiro que cultivaste aquilo. Todo mundo colhe o que semeia. Então é importante nós semearmos boas coisas para colhermos boas coisas no futuro. E já aquele gajo que te dá o soco no futuro também te dá o soco, você me astuca. São condições difíceis, é complicado. Como costumam dizer na gíria, são muitas coisas. Era só para descontrair, Mas essa cena, o podcast foi muito interessante, fez-me perceber que o karatê às vezes não é sobre luta, é sobre autoestima nesse caso. Às vezes não é sobre, sei lá, querer atacar ou querer fazer mal a alguém, é sobre autocrescimento, tudo e tal. Então, espero que o pessoal tenha aprendido muito, porque o episódio realmente foi maneiro interessante. Mesmo eu não tinha conhecimento de certas coisas que tu falaste. Na minha cabeça, até o episódio de hoje... Era só fight. Fight, bro. Era fight. Mas é isso, família. E é só pedir ao Sheldon com que agradeça ao Ramba, o cara que mudou a tua vida. Exatamente. Há o mal que vem para No fundo, é verdade. o cara que mudou a tua vida. Realmente. Então, isso. Foi bom te ter aqui como convidado, Sheldon. Muito obrigado. Aprendi maningos, não esperava. Eu achei que você viesse para aqui para falar de lutas, mas aprendi alguma cena contigo. Maninho, ele falou mais de, sei lá, cenas psicológicas, sobre posicionamento. Sobre disciplina, com controle mental, essas todas cenas. São cenas que eu também vim tentando aprender, né? E contigo hoje aqui, aprendi alguns pontos e thanks mesmo por ter aceito o convite. E volte sempre, mano, a cada vez que conseguires uma medalha, derrota também. Muito obrigado pelo Podes vir nos contar como é que foi participar desse campeonato e thanks, bro, por ter aceito o convite. E família, é isso aí. Não se esqueçam de subscrever-se ao canal, seguir as páginas do Facebook, Instagram, Contra-Ataque Podcast. É isso aí mesmo, Sheldon, só para não parecermos que nós somos acolhedores. Pode estar todas as minhas considerações onde se localizar o teu sítio de treinamento para os que quiserem participar ou treinar convosco. Do momento eu acredito que seria mais adequado dar o meu número de celular, porque algumas das nossas instalações encontram-se interditas devido a reabilitações, além da situação que se encontra no país, né? Por causa das manifestações. Então, se quiserem treinar karate,
De preferência, estilo Kimura Shukukai, que é um estilo muito interessante, um dos melhores, se não o melhor, eu diria que é o melhor, porque claramente vou puxar para o meu lado. Yeah. O estilo Kimura Shukukai Internacional. Meu número é 86 31 73 903. 86 31 73 903. Sensei Shelton, Massango já agora, porque senão podem encontrar um outro Shelton também praticante de karate. Yeah. Então podem vir praticar o estilo Kimura Shukukai Internacional. Essa é a minha comunidade no Facebook, peço que sigam. Existe também a página do karate, que chama-se KSI Moçambique, que é Kimura Shukukai Internacional Moçambique, que é a página da nossa associação. Tem lá vários campeonatos, tem algumas apresentações, tem alguns clipes do que nós fazemos exatamente como karate. Quando trata-se de competição, também a apresentação de certas formas. Eu falava de kata, categoria de kata. Em português ou em inglês chamam de forma, né? Que é uma forma no qual apresentamos uma luta imaginária, sequências de ataque e movimentos com adversários imaginários. Então peço que sigam a página, apoiem a causa, é muito importante realmente. E uma mensagem que vai para os pais: apoiem os filhos nos desportos que fazem. Em Moçambique não há muito futuro, mas realmente cria disciplina e evita muito que muitos filhos acabem entrando em situações comprometedoras como fumar, beber. Coloquem os filhos a fazer alguma atividade como desporto, xadrez, damas, alguma atividade que estimule a mente, o espírito. E falo de Aí ele dado. falo de jogo tabuleiro em particular, né? Porque cultiva muito tanto a mente, o corpo e o espírito. Porque quando isso está em união, tudo vai a mil maravilhas. Desta forma colocamos o ponto final a mais um episódio do Contra-Ataque Família. E é isso. Um beijo no coração. Até a próxima. Não esqueçam de subscrever no canal pessoal, YouTube, sigam nossas redes sociais, Instagram, Facebook, e por aí em diante. LLK Studios. Juro meu mano, eu sou de moço. Se esse beat te pôs numa vibe a panar a cabeça é porque és de moço.